Tá, beleza. Vou colocar para apresentar. Calma aí. Eu tenho que compartilhar a tela, no caso, né? Não dá para arrastar a apresentação aqui para dentro. Tem que compartilhar. Aqui lá embaixo que é F11, né? Não ficou como eu queria, mas que dá para ir tocando assim. Tá, então vamos lá. Eu quis trazer uma apresentação um pouco diferente, né? No caso, não é basicamente nenhum trabalho que eu venho desenvolvendo na faculdade, assim, que no caso seria os trabalhos do museu. Mas foi um trabalho que eu desenvolvi de curioso. Eu fiquei trabalhando uns 3, 4 meses com código, conversando com um cara lá da China para me dar uns reais. E tá indo. E aí eu, enfim, pensei nesse sistema de previsão de trajetória usando redes LSTM, né? Mas eu quero trazer além disso, porque ficar falando só das redes, e, enfim, pode soar um pouco massivo, né? Até porque, enfim, nem todo mundo é da área aqui, né? Então, eu quis trazer uma proposta diferente, talvez uma maneira alternativa de pensar no futuro, tá? Antes de começar... Opa, aqui dá para ajeitar. Antes de começar, eu tenho alguns avisos prévios, né? Assim, nada de tão... Mas o primeiro de tudo é que eu pedi para o Thales, um amigo meu que está aí assistindo, ele está gravando, então é só para todo mundo ficar ciente, está sendo gravada essa apresentação. Segundo, esse resumo que eu vou dar antes, assim, esse resumo que eu vou dar antes sobre o tema, ele foi baseado nesses 3 livros que eu acabei lendo durante da minha quarentena. Assim, acho que quarentena, o pessoal ficou um pouco ocioso ali quando não começaram a usar os remotos, e eu acabei lendo bastante. Os temas abordados, assim, não sei se vai, né? Nenhum intuito da apresentação é essa. Mas, enfim, como a gente vai tratar de previsão, e previsão envolve propriedades intrínsecas como tempo, causa, essas coisas assim, pode soar um pouco, sei lá, não sei se agressivo, mas, enfim, pode gerar algum desconforto para pessoas que têm algum tipo de crença ou coisa assim. Não é a ideia da apresentação, mas é legal já deixar isso como um aviso prévio. Precisa de uma conversa e tal. O terceiro aviso prévio é o seguinte: vocês têm total liberdade de poder perguntar ou questionar a qualquer momento. Eu geralmente deixaria tudo para o final, né? Igual geralmente é usado como prática. Mas eu conversando com o Otávio ontem, disse que às vezes quando eu estou assistindo alguma apresentação que não é do meu tema, me gera alguma dúvida, enfim, eu fico na hora ali, a memória está mais fresca que eu lembro. Aí se deixa para o final, acaba vindo tantos outros temas que acaba ficando difícil. Então, eu não estou conseguindo ver o chat agora. Então, se alguém, enfim, escrever e alguém quiser ser porta-voz, eu acho que a Kellen, que está gerenciando aí, pode ficar à vontade para perguntar, questionar, enfim, a qualquer momento. E aí, a gente para, tenta, se eu conseguir, né, esclarecer a dúvida, e aí a gente toca em frente. Então, vamos lá, uma conversa. Eu vou desligar minha webcam agora, para ficar mais tranquilo, e vamos conversando. Então, vamos lá. Opa, estão todos me escutando igual? Então, beleza. Vamos lá. Antes de começar a apresentação, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Essa imagem, né, é bem interessante, né? A gente começa a pensar em previsão, dizer sobre previsão, mas quando é que, de fato, os sapiens, né, os humanos, nós, começamos a se preocupar com isso, né? Por que prever, sabe? O porquê disso? Essa imagem, ela contempla a Revolução Agrícola, né? Eu acho que muitos de nós vimos isso na escola, no ensino médio, mas foi aquele período interessante onde o homem deixa de ser caçador e coletor, né? Se vocês leem lá a história do sapo, e passa a praticar a agricultura, né? Isso favoreceu um monte, assim, a nossa espécie. Só que na escola acaba não falando muito que essa revolução agrícola, ela não foi só uma revolução agrícola, ela também, segundo o livro do Homo Deus, uma revolução teológica. Por que uma revolução teológica? Quando se vem o pensamento de plantar e de cuidar, começa a ter essa noção de
controle. Até antes não tinha, né? Caçadores e coletores vagavam pela natureza, observavam os outros animais, enfim, e iam tocando suas vidas de nômades. Mas quando se tem essa noção de controle, não se tem bem ao certo, exato, quando é isso, mas estimam que 10 mil antes de Cristo, começam a criar essa ideia de uma divindade, assim, não que os povos antigos não tinham, mas começa a ficar mais forte essa ideia de controle e possivelmente de previsão, já que agora eles estavam mais suscetíveis a variações do tempo para manter a safra e coisas afins. Só que a previsão ela não tinha como um intuito de prever para se planejar. Mas, vou passar aqui, mas a previsão ela tinha como intuito de entender Deus. Porque se um Deus, que é o controlador, consegue ter a noção de todo o tempo, ele sabe do presente, futuro e passado, as coisas já vão acontecer. Mas as minhas ações, né, elas podem ser previsíveis à ação do Deus quando eu entendo Deus, por exemplo. Se eu sou uma pessoa ruim, ou se minha sociedade é ruim, talvez aconteça uma seca. Então, começa a ter aquelas noções, sabe? Tipo, não é tão explícito isso, mas ele começa aqui as primeiras. Tanto que essa imagem um pouco perturbadora aqui, se vocês forem em Madrid um dia, eu espero que vocês vão, eu nunca fui, mas esse retrato foi pintado por Francisco de Goya em 1819 e retrata Cronos. Assim, se você não nasceu na civilização grega, enfim, nasceu no romano, para você seria, sei lá, Saturno. E os deuses, né, como detentor de todos os controles, inclusive do tempo, geravam suas proles, suas crias, e as comiam. Então é uma coisa mais simbólica, mas aí começa a ter a noção, tipo, eu tô gerando tempo e eu tô comendo tempo. Então era uma noção meio primitiva do que seria o tempo. A palavra previsão, você sempre conversa com o Otávio, eu gosto de usar prognóstico, não sei se é o mais correto, mas, enfim, é do cunho popular. Previsão tem de origem ao latim, e, a grosso modo, tem várias definições, mas a capacidade de anteceder processos, né? As curiosidades, né, como eu já tinha relatado, partiu daquela revolução agrícola, 10 mil antes de Cristo, muito associada a grandes atribuições divinas, né, tipo, posterior uso, guerras, secas, pestes, movimentos de astros e outras atividades afins. Claro que tudo, novamente, ligado à questão divina. E entender Deus era uma maneira de entender o futuro, de certa forma. Só que, nessa nova época, nesse novo período que estamos vivendo, né, o antropoceno, o homem detém de todos esses controles, né, começa a desenvolver, né, passa por toda aquela questão industrial, enfim, tecnológica, e começa a ter o antropoceno, que é o avanço do humanismo, né, onde Deus passa a ser deixado um pouco de lado e as experiências humanas começam a ter um pouco mais de valor. Um exemplo interessante, assim, que eu gosto sempre de citar é do psicólogo, né? Se você nasceu numa civilização, por exemplo, da Idade Média, e você cometeu algum tipo de pecado, e você vai ao padre, detentor de todo o poder de perdão, e fala para ele te reprime e diz que aquilo talvez seja ruim. Mas, não, certamente ruim. Mas se hoje você faz algo de errado, ou vai no psicólogo, algo que está te deixando mal, a primeira coisa que o psicólogo te pergunta é como é que você está se sentindo em relação a isso. Então, o humano em si passa a ter um valor maior nesse período de antropoceno, e isso reflete na previsão em si, porque a previsão ela deixa de ter essa ideia de entender Deus de certa forma e passa a ser um meio de anteceder processos que vão gerar agonia e conflito a essas experiências humanas nesse período. Hoje, né, a gente pode ver algumas áreas relacionadas a essa previsão, a meteorologia em si, a meteorologia, a economia, biologia, as ciências atuariais, né, que mexe com questões de perca, enfim, de negócio, tudo requer, né, você saber anteceder, né, tipo, até a medicina agora está indo mais para esse campo, né, que nem eu conversei esse tempo, com um amigo de medicina saúde, né, medicina da família, que é uma medicina mais preventiva, que aí você passa a conhecer o histórico da sua família para anteceder determinados tipos de câncer e coisas afins. Então, é uma área da atualidade, assim, uma área que ela
ela tem suas origens muito antigas, mas ela sempre vai ganhando, enfim, uma força. Só que aí vamos lá. A gente tem que pensar em propriedades intrínsecas dessa previsão, né? Antes de chegar lá só falar da trajetória de furacão, enfim, como é que prevê isso. A gente tem que entender dois processos. Assim, a gente acaba vendo em física experimental, mas se tiver alguém que está iniciando a faculdade agora e não acabou vendo ou não viu no ensino médio, que são experimentos controlados e experimentos não controlados. Dito cunho real, o que acontece? Tá, duas propriedades que estão intrínsecas em ambos. Tempo, o tempo basicamente está intrínseco em tudo, então é uma coisa que, quando vai falar de previsão, é impossível deixar isso de fora. E fatores constantes, pouca alteração. Seria o da experiência controlada, né? O experimento controlado. E o principal, né? Ele pode ser replicado, o que é bem legal, assim, é o que é realizado no laboratório. E tem os experimentos não controlados, que além de fatores inconstantes e dinâmicos, a gente tem uma outra propriedade, caos. Eu coloquei experimento controlado como interrogação aqui, vocês perceberam. Porque essa propriedade, ela está intrínseca de maneira menor, né? Atenuada, é essa a palavra. O caos está intrínseco a esses processos de maneira atenuada. Mas ele está ali também, de certa forma. Então, antes de eu já chegar bombardeando nesse tema, até porque ele é um pouco abstrato, a gente pode falar do tempo. Vamos começar pelo tempo, que é algo relevante. Vamos lá, o tempo. Botei essa imagem legalzinha assim. Enfim, tá tudo tranquilo até agora. Eu vou tocando enquanto ninguém vai fazendo perguntas ou, enfim, comentários. Então, vamos para uma experiência, tá? Eu quero que vocês agora forcem a imaginação de vocês um pouco, assim. Tentem dar uma forçada para ficar legal o negócio. Eu queria botar um GIF, mas eu acabei não colocando. De certa forma, não daria, porque eu estou usando isso aqui em PDF. Mas vamos lá. Esse aqui é o nosso sistema solar, beleza? Esse é o nosso sistema solar, os planetas, enfim. Agora, imagina que esse sistema solar esteja em movimentos. Então, os planetas, o movimento elíptico em torno da nossa estrela, estão girando. E aí eu pergunto para vocês, essa imagem está indo para o futuro ou para o passado? E imagine que está ficando cada vez mais rápido o movimento deles. Olha, menos que tenha algum astrônomo aí no meio, ou sei lá, alguém que entende muito, gosta muito dessa questão dos astros, eu diria para vocês que é um pouco complicado definir se isso tá, esse vídeo, esse GIF, enfim, está indo para o passado ou para o futuro só pelo simples fato deles girarem em torno da estrela. Agora, um segundo experimento, tá? O da taça. Imagina que você tem uma taça bonita de vinho, você se passou na bebida e, por algum acidente, prau, estoura taça de vinho. Nesse caso, a gente consegue observar com mais facilidade um vídeo em câmera lenta, em câmera rápida, o que está indo para o futuro e o que está indo para o passado. O porquê disso, né? A primeira propriedade do tempo, né? Por que essa percepção maior em relação a entender a seta temporal de uma taça quebrando do que de um sistema solar? Vamos lá. A gente chega na propriedade da seta do tempo, né? Então, o tempo em si, ele aumenta a entropia. A entropia, da segunda lei da termodinâmica, eu não sei, eu acredito que nem todos tenham visto, né? Mas na entropia diz que, perdão, a cachorra, mas enfim, a entropia diz que quanto maior a energia de um corpo, maior a energia de um corpo, maior é os graus de liberdade das moléculas. Porém, essa energia, eles citam energia térmica, né? E nesse caso, né, é sempre observado que a entropia ela aumenta, ela dispersa na presença de corpos frios. Eu só vou pedir licença 1 minuto para abrir o portão, porque eu acho que meu pai está me chamando, por isso que a cachorra está latindo. Rapidinho. Perdão, gente.
Voltei, perdão, era isso mesmo. Ele perdeu a chave. Então vamos lá. Então essa seta, né? A seta unidirecional, ela parece ser verdadeira para a vida, objetos, escala humana, como nós percebemos o mundo. Então a gente tem essa ideia de futuro pelo aumento da entropia, né? Pelo aumento desse caos, né? Das coisas se espalhando. E nessa seta temporal, a gente estaria experimentando a ponta dela, né? Tudo que está nela, de certo modo, a gente considera passado, e o futuro é uma coisa que a gente ainda assim não tem uma noção muito clara, né? Ou quase nenhuma. Só que esse tempo, essas noções de seta, enfim, ela também está intrínseca à propriedade de escala, né? Tanto que eu não gosto de entrar muito nessa parte quântica, porque é complicado, mas eu acabei lendo esse artigo, né, Quantus Physics. É bem interessante, eu tenho ele, foi publicado o paper em 2015 na Universidade de Heidelberg, que mostra que em escalas menores, a energia térmica, elas podem ser transferidas de corpo frio para corpos quentes. O que para a gente que estuda a segunda lei da termodinâmica não faz muito sentido, mas ocorre. É uma propriedade grosseira da natureza, mas em escalas menores isso é possível ser visualizado. E também já foi provado até mesmo antes desse estudo, né? Já era teoricamente provado, só que com esse estudo eles mostraram em laboratório que talvez isso é possível. Acho que eles até usaram, né? Eu fiquei pensando, usaram isso naquele filme dos Avengers, né? Que eles vão lá com o pessoal do Homem-Formiga para conseguir voltar no tempo, em escala quântica. Mas eu não sei se realmente isso tem algum sentido. Aí, vamos lá. Aí eu peguei as imagens assim, porque além da questão da percepção de corpos em movimento ou processos físicos pela entropia, a gente não pode descartar que existe também a percepção do tempo pelas noções humanas. Isso é uma área do nosso cérebro muito interessante, chamado gânglios basais, depois vocês podem pesquisar, que é responsável por isso. Saudades da UFPEL. Mas é a área que nos mostra a nossa percepção, porque dias de trabalho, ou dias longos, enfim, acabam parecendo que demora tanto, mas quando a gente vai relembrar isso no passado, parece que foi tão rápido. Nossa memória, ela tende, por algum motivo, excluir situações repetidas do cotidiano. Agora, viagens, por exemplo, que são coisas legais e coisas que marcam, a gente passa tão rápido quando a gente está atuando ali no meio, só que quando a gente vai relembrar, a gente consegue relembrar com cada detalhe, às vezes muito bem lembrado. Então, é uma propriedade nesses gânglios basais, e é legal ressaltar isso, porque a percepção de tempo começa a mudar, né? Ela também, além de ser um processo físico de entropia, ela também está intrínseca à nossa percepção dele, né? Apesar do tempo ser igual, assim, nós estamos na Terra, mas como nossas percepções podem atrapalhar isso de certa forma. Porém, teve Albert Einstein, né? Todo mundo acaba conhecendo ele, a sua relatividade geral em 1915, que confronta uma ideia comum de tempo e nos mostra outro modo, outro jeito de ver isso. Que o tempo não é mais absoluto, né? Ele passa a ser relativo. Absoluto seria que em todo o universo, em todo o espaço que conhecemos, o tempo ele é igual. Então o tempo é igual aqui na próxima estrela vizinha. Só que Einstein provou, pela teoria, que isso aqui não é bem verdade, né? Que a gravidade pode ser uma força atuante no tempo. Então, a gente começa a entrar na nova era, né? Um novo modo. Claro que para a gente, que vai prever trajetórias de eventos de furacão, isso não é tão relevante assim, essa questão do relativo ao absoluto. Mas é uma propriedade interessante do tempo que a gente tem que entender. Então, vamos lá. O tempo, só para ressaltar, ele deixa de ser absoluto nos pensamentos da física moderna e passa a ser, ou da física clássica para a física moderna, ele passa a ser relativo. Através dos gânglios basais, eles podem ter diferentes percepções para nós humanos, o que pode nos induzir ao erro, se a gente quer ser bons supervisores. E também a questão da entropia está envolvida no processo, o que faz nós, humanos, perceber o que está indo para o futuro, para o passado, e que, infelizmente, a seta que nós experimentamos é só uma, né? Então,
pessoas que já se foram, problemas, amores, tudo que a gente experimenta, infelizmente, tem um único sentido, né? Então, na nossa experimentação de escala, isso não é possível ser modificado. Então, vamos lá, tempo a favor dos sapiens, né? Então, sabendo desse tempo, sabendo da variável, das tecnologias, a gente, com o tempo, foi aprendendo a guardar, né? O que nos torna diferente. Eu não vou dizer unicamente espécie do planeta, porque eu não sou biólogo, não sei se tem outras espécies que fazem isso, a natureza é estranha, né? Às vezes tem outros que também guardam informação, mas a gente começou a guardar informações do passado para se ter noção dessa história, né? E não deixar só indivíduos, mas como um todo, né? E aí a gente sai desse tema focal, né? Claro que eu estou resumindo muita coisa, né? Porque eu tenho, enfim, tem muitas outras propriedades. E aí, enfim, tem tipos de medição e, enfim, é uma propriedade muito louca. Mas eu estou só resumindo. A segunda, né, que não pode ser diferente, esse aqui, o Otávio, que está assistindo aí, morou comigo, os meninos ficavam brincando que era a minha religião dentro de casa. Porque eu fiquei, tipo, uns 3 meses fritando no livro, que é o caos, tá? Antes de mais nada, a gente precisa desmistificar um pouco o caos, né? Porque, infelizmente, eu comecei a entender o caos um pouco tarde. Uma pessoa que estuda meteorologia e os processos são caóticos. A primeira coisa, assim, né, que a gente tem que desmistificar da nossa cabeça, né, que eu acho interessante. O caos, ele não é uma propriedade exclusiva da quântica. Era uma coisa que eu sempre pensava, poxa, então lá nos átomos tudo é caótico, enfim, e na macroescala a gente tem sistemas caóticos. O pêndulo tem vários estudos que vocês podem pesquisar, por mais que hoje a gente consiga medições precisas sobre a previsão de onde vai estar a distância do ângulo do pêndulo, ainda assim, a um longo tempo, o pêndulo ele se torna caótico. Tá. A segunda coisa, desmistificando esse caos, né, é pensar o seguinte. Eu tinha esse pensamento aqui, tá? E é completamente normal, todo mundo tem, que é Clockwork Universe, que é o universo relógio, né, que eles chamam. Que os cientistas vieram com esse tipo de pensamento do passado da física clássica, infelizmente perpetuou pela física moderna, enfim, é difícil aceitar algumas coisas, principalmente por matemáticos e físicos, né? Porque a ideia era o seguinte, no Clockwork Universe, que era anterior ao caos, tá? Hoje parece um pouco óbvio, mas as pessoas pensavam que teriam equações que resolveriam qualquer problema. Então, se eu tivesse um problema, eu elaboraria uma equação, essa equação, enfim, criaria um modo de prever esse sistema, uma função. Só que, né, alguns problemas foram complicados demais, né? Eles chamam de demônios da física clássica. Um era a turbulência, conhecido de muitos aí, e outras equações não lineares, né? Que também era outro problema gigantesco. A turbulência, né, tem um fato interessante dela, que eu nem coloquei aqui, mas me lembrando agora enquanto falo com vocês, é relativa a Bohr, né, que trabalhou com o tempo, com turbulência, e ele dizia que quando ele morresse, né, ele perguntaria a Deus o porquê da física quântica e o porquê da turbulência, porque aquilo não fazia sentido. Mas, enfim. E aí, quem começou esses pensamentos em relação ao caos não foi Lorentz, tá? Lorentz é esse aqui, que a gente vê, acaba vendo na meteorologia, mas foi Poincaré, né, que começou com esses pensamentos. Apesar que o caos também não é uma coisa nova de Poincaré, né? Filósofos já começavam a contemplar, mas não entendiam muito bem, né, devido às limitações da época. Edward Lorenz, ele foi o primeiro a pensar, né, através da computação, né, dos modelos dos atratores, a teoria do caos e aquele famoso efeito borboleta, né, que é aquela primeira imagem que aparece lá em cima, depois eu posso voltar, que começa a definir os atratores e mostrar que a natureza ela tinha propriedades interessantes, o que vai nos desmistificar a segunda coisa agora. Eu achava que as coisas, né, sendo bem sincero para vocês, que a gente só não conseguia prever situações porque ou a gente não conhecia todas as variáveis que estavam regendo o processo, ou todas as forças, ou não tinha dado suficiente. Essa era a minha cabeça de Clockwork Universe.
Só que, começando a ler esse livro do caos, você começa a perceber que o caos não é um resultado da falta de informação ou, enfim, de outros problemas afins, assim, tipo, de falta de dados ou não conhecimento sobre a física. Claro, quanto mais conhece, melhor, mais a gente atenua isso. Mas o caos, ele é uma propriedade intrínseca aos processos dinâmicos do nosso mundo. Ele é a própria propriedade de todos os processos, desde o macro ao micro. Ele não é uma resultante de falta de conhecimento de outras coisas. E sabendo disso, a gente começa a tentar apresentar alguns conceitos, né? Principalmente na geometria, nos processos de previsão, enfim, tudo. Aqui é o Edward Lorenz, beleza? Eu não vou entrar a fundo nisso, porque isso é loucura. É umas coisas meio pesadas no livro, eu entrei a fundo, só que eu acabei não entendendo muita coisa. Que, né, nesse caso, tem a ferradura de Smiley, né, que é bem legal, vocês veem essa história, é como o caos vai se propagando perante as escalas. E também os fractais de Mandelbrot, né, que é bem famoso, que aí já está mais relacionada ao tipo de geometria que a gente está relacionando, porque até antes a gente usava geometrias euclidianas para o nosso mundo, mas nosso mundo não tem, apesar de ter geometrias euclidianas, as coisas são mais complexas que isso, né? Eles chamam essa imagem aqui, até, ele fez isso com o computador da IBM, tá? Para você ter noção. Eles chamam isso de DNA de Deus, né? É muito bizarro. Mas isso aqui são os fractais, né? Que à medida que você vai aumentando as escalas, as formas geométricas elas vão se mantendo, né? De algum modo. Mas, assim, falando tudo isso de tempo e caos, a pergunta que vocês possivelmente vão falar é onde a gente encontra esse caos? Porque a gente vive num universo, o nosso universo que a gente experimenta, né? A nossa escala de tempo e espaço, ele aparentemente ordenado, né? A menos que você viver no Brasil, você vai experimentar um pouco mais desse caos. Mas se tu não se reparar muito assim, você começa a perceber, pô, o sol tá ali sempre, o galo canta, as coisas parecem ter organização e padrões, não parece ser uma loucura, enfim, aleatória. E aí que vem um conceito muito legal, inteligente, que ele é novo, né? Ele é uma propriedade elegante da natureza chamado conceito emergente. Tem uns vídeos bem legal no YouTube, da comunidade da Organização das Nações Unidas, que explica um pouco melhor até que eu. Mas ele basicamente explica por que coisas estúpidas e aleatórias podem gerar padrões complexos. Isso aqui são pessoas. Quem mora em São Paulo, enfim, tem gente do Rio Grande do Sul, não sei, de outros lugares. São Paulo é caótico. Tem pessoas que estão indo trabalhar, pessoas que estão fazendo outra coisa. Enfim, não se tem um controle do que todas as pessoas estão fazendo. Enquanto umas morrem, outras estão nascendo. Enfim, vários outros processos. Se você olhar isso de um satélite, isso representa uma cidade, uma forma, uma ruptura no nosso planeta, uma mancha. A cidade, ela não tem fala, ela não anda como um todo e ela não tem sentimentos de algum modo. Mas ela está em constantes transformações. Ela nem sempre foi assim. Ela aumenta, ela diminui, enfim. E esses próprios sapiens complexos são compostos por células que formam órgãos e órgãos que exercem funções para nos manter vivos. E você já entendeu como é que vai a coisa, né? É uma propriedade que é pouco estudada, mas, a grosso modo, por definição, o conceito emergente nos diz que as interações estúpidas e aleatórias de pequena escala entre os próprios indivíduos e o meio formam padrões geométricos complexos e linhas de estabilidade, ou micro conceito de emergente. Então, voltando à parte da desmistificação, a gente também não pode partir para os extremos, né? A gente tem que ser racional. Não dá para simplesmente a gente pegar e falar, é causa, então é tudo aleatório. E não tem como predizer nada. Porque aí, pelo amor de Deus, né? Não tem porque a gente vamos aceitar, então. Mas também não é uma coisa que é predizível por equações, sabe? Tipo, ele está no meio termo ali. Isso também, né, aplicado à meteorologia, né? A gente tem
o evento de escala sinótica, e a gente tem as interações de microescala, né? Esses vórtices turbulentos em drawdrift ou drift, nessas regiões assim de microescala, interagem com regiões de meso que interagem com regiões de macro. Então, você pega aqueles vórtices com vários tipos de relevo complexo, parece não, às vezes, muitas vezes não fazer sentido, formam padrões. As espirais formam coisas que respeitam padrões e regras, né? A imagem do Eric Velasco, Fonte do Tempo. E aí, pensando tudo nisso, né, a gente entra na meteorologia, né, para puxar um pouco o jargão para cá, vamos ficar viajando muito. Aqui, quando a gente começa a tentar prever dentro da meteorologia, né, eu achei bem legal ver isso dentro do material do IAG USP, né, que a gente pega dois carros-chefe, né? A meteorologia tem várias outras áreas, né? Agro, micro, mas vamos pegar os dois carros, assim, bases da meteorologia, que seria a sinótica e a dinâmica. A sinótica, ela era altamente baseada em observações, ou seja, um profissional intuitivo. Ele descobre leis, ele observa padrões na atmosfera, e ele consegue enxergar e até mostrar como é que é o desenvolvimento de ciclones extratropicais, enfim. E a dinâmica são leis físicas e deduções, né? Um profissional mais dedutivo, ele prova leis. E essa questão de provar leis é bem interessante, até porque, tipo, através da matemática foi observado ondas de gravidade, onde a gravidade tem na nossa atmosfera. Então, a junção desses profissionais, desses amplos profissionais, que torna o ouro da meteorologia, né? Que aí eu estou vendo agora, né? Mas a gente acaba vendo bastante no curso, que é a teoria quase geostrófica, né? Que é a junção de ambas as áreas, tanto a parte dedutiva da dinâmica quanto a intuitiva, consegue aplicar equações e, enfim, tudo isso que a gente conhece de cálculo dentro da sinótica para que aquilo faça um sentido matemático. E se tem um sentido matemático, a gente pode colocar isso em computadores, né? E aí é legal, né? Eu vou falar pouco dele, mas eu lendo sobre ele, né, achei interessante. O John von Neumann, né? Tem esse paper também que eu deixei aí, se alguém quiser. Eu posso mandar os slides e o paper em si, que mostra um pouco sobre como ele mudou a área da meteorologia, né? Bem interessante, assim. Ele aproximou a meteorologia mais de uma física aplicada, né? Por mais que com todo aquele conhecimento de teoria quase geostrófica, ainda tinha a questão dos computadores que estavam se desenvolvendo. Esse cara foi aluno de Einstein, ele fez tudo, ele fez a teoria dos jogos na economia, ele projetou alguns foguetes para os Estados Unidos e ele trouxe grandes avanços de computação. E esses avanços de computação, ele dizia que a área que mais se beneficiaria com isso seria a área de meteorologia e previsão do tempo. E foi sim, a gente teve um grande salto, assim, ele aproximou a meteorologia. Ele até conversou na época, né? É bem interessante lá a história dele. Ele conversou com Rossby. Né? Rossby eu só lembro por causa do evento, que tem o mesmo nome, que era o chefe na época dos institutos de meteorologia global, né? E ele ficou assustado como a meteorologia era feita, né? Cada os previsores entravam em discordância, enfim, de vários modos, e não tinha uma coisa computacional, né? E inserir no computador acabou trazendo grandes avanços. Né? E a gente sabendo das propriedades de previsão, do caos, do tempo, da meteorologia, do avanço computacional, a gente tem uma viajada, mas eu começo a pensar no meu projeto, né? Da trajetória de furacões. Esse projeto foi bem interessante, né? Eu li todos esses livros e eu comecei a querer prever alguma coisa, né? Só que eu não... Enfim, na época eu não tinha feito ainda a cadeira de APT, assim, não tinha muitas noções das coisas, mas eu consegui pegar um banco de dados interessante, né? E eu já estava dando, desde a metade do curso, estava dando uma olhada em coisas de redes neurais. Claro que, né, salientando, igual o meu orientador Calvete me mostrou a apresentação de Madden e Júlia, nem sempre uma rede neural é a melhor solução para tudo nesse mundo. Não dá para simplesmente pegar e sair aplicando redes neurais em tudo. Né? Mas é uma maneira alternativa, assim. Talvez dê certo, talvez não seja bom. O legal é combinar as duas coisas, né? Tanto que nem o Martin, na apresentação passada agora, mostrou sobre os modelos dinâmicos, né? Computacional, com as equações, enfim.
Existem também maneiras estatísticas, né, ou maneiras alternativas. Se isso vai dar bom, não vai, a gente tem que fazer para saber. Né? E foi o que eu fui fuçando. Né? Esse aqui é um furacão, né? Não conhece, é difícil, mas é um evento, enfim, catastrófico. Ele, enfim, aflige muito essa região da costa americana e tem outras regiões do globo também. E aí, uma das maneiras alternativas, né, que eu pensei, foi através das redes neurais, né? As redes neurais é uma coisa meio nova, meio não nova, sabe? Tipo, o pessoal fica muito surpreso com os avanços que a gente tem nessa área, mas as redes neurais em si, elas já estão ficando uma coisa também ultrapassada, assim, por incrível que pareça, sabe? Tipo, em alguns setores dela, porque ela não é algo novo, olha, ela foi pensada em 1943, sabe? A gente já está em 2021. E ela foi estruturada como a primeira coisa de tentar simular um neurônio matemático. E aí entra toda aquela viagem dos padrões, né? Porque nós, sapiens, somos bons em reconhecer padrões. Né? Só que isso é uma tarefa complexa do nosso cérebro, né? Como a gente simular isso matemático, ou enfim, traria isso para um benefício próprio? Por quê? A gente enxerga padrões na natureza e a gente enxerga padrões nas coisas, mas nossas memórias são rodeadas de várias outras coisas e elas são falhas e, enfim, distorcem as coisas como vimos com o tempo. Só que uma rede neural ela vai ter dados somente de uma série ou de uma coisa só por muito tempo. Então, dentro daquele dado, talvez seja mais fácil agrupar, reconhecer padrões escondido, classificá-los. Claro, né, que as novas tecnologias nos favoreceram muito, né? Então, hoje tem o Keras, o TensorFlow, que vocês podem pesquisar, que torna essa tarefa não tão árdua, né? Então, vamos simular o cérebro humano, né? Aqui foi estruturado um dos primeiros neurônios matemáticos, né? Que era o Perceptron. O Perceptron criou uma rede deles, e essa rede é chamada de feed-forward. E aí, poxa, aí você sabe como é a criatividade humana, né? Vai variando de outras várias formas, assim, possíveis. Então, vamos lá. A que eu usei no trabalho é uma LSTM. Se é a melhor, eu não sei. Eu vou ser bem sincero. Foi a que eu estava mexendo na época, foi a que eu já sabia inserir os tipos de dados nela, estruturar. Então, foi mais tranquilo, né? Ela é um tipo especial de RNN, esse tipo de rede. Eles são próprios para problemas de série temporal. No caso, é o nosso problema, né? Vocês pegam a trajetória do evento, ele tem vários pontos, e esses pontos, eles representam uma série ao longo do tempo, né? A fala é um problema de série temporal. Se vocês estiverem me entendendo, eu espero que sim, vocês só me entendem porque eu consigo posicionar cada palavra em um instante de tempo, e vocês interpretam isso. Vídeos, outras várias coisas estão parte desses problemas, né? Tanto que séries temporais e LSTM são legais para problemas de áudio, problemas relacionados a vídeo. E aí, qual que foi a ideia? Poxa, cada ponto desse representa um atilon, né, no nosso globo. Então, eu pensei o seguinte, né? Eu vou ensinar minha rede com as 6 primeiras medições, né, os primeiros 6 latilon, e eu vou tentar prever os 2 próximos. Se der legal, tem alguma coisa para continuar um trabalho. Se não der, se não ficar legal, poxa, foi triste. Mas, vamos tentar. E aí eu peguei a Long Short Term Memory, né, que é a rede de memória a longo prazo, né, é o tipo de RNN. Olha, fica meio chato explicar tudo isso, assim. Eu até separei alguns slides, mas essa aqui é a estrutura base, né? Como é que é o projeto, né? Eles falam diagrama. E esse diagrama, eles são constituídos de vários, né? E essas redes, elas são legais porque ela é um tipo especial de RNN, né, para lembrar informações de a longo prazo, né, então eles conseguem evitar o problema com o tempo. Então, dados, ou muitos dados que dependem de longos períodos, elas são legais, porque elas conseguem armazenar, né. É impossível conseguir falar um texto ou montar um slide se vocês não lembram lá do primeiro. Vocês precisam, na cabeça de vocês, assim como a rede, lembrar dos negócios para continuar tocando o barco. Tá? Ali eu coloquei destrinchando, né? Mas assim, olha, a grosso modo, vou começar daqui. Essas linhas, né? Essas linhas, elas representam os vetores, né? A caixa amarela, a sigmoide, tangente,
elas são as camadas onde a rede neural é aprendida, né? E esses vermelhos, assim, esses círculos, eles representam as rosas de operações pontuais, né? Círculos rosas são operações pontuais. E matematicamente, né, assim, bem rápido, seguindo aqui, essa chave, né, essa linha central superior do diagrama é onde a informação percorre, né, a cadeia. Ela percorre por toda a cadeia, ela tem algumas pequenas alterações lineares, né, mas coisa pequena, menores interações lineares. Né. Essa, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, porque eu acabei não colocando. Essa função sigmoide multiplicada por essa operação pontual, ela me representa o gate, né, que é o portão, que é uma operação da multiplicação do pontual e é onde permite a passagem da informação, né? Tipo, por exemplo, se o valor for 0, não deixe passar, se for outro valor, aí vai. Tá sigmoide. Tá. O segundo aqui, ele tem 2 etapas, né? Onde a gente vai decidir quais as informações vão ser jogadas para fora, né, do estado da célula, e o portão de esquecer, né? Por exemplo, essa tangente com essa sigmoide, ela produz os valores de 0 a 1, que vai me gerar esse novo vetor, o C1. CT, né, no caso aqui, desculpa. Essa aqui de baixo, né, destrinchando essa rede do CT, ele vai armazenar na célula em 2 partes da sigmoide, decide os valores, né, que vamos atualizar baseado nesse CT, e a camada tangente, criando esse valor CT, ela decide o que vai produzir na saída nesse caso aqui, né? Então, ela percorre isso aqui e, no final, ela coloca o estado atual do CT da tangente para empurrar os valores de menos 1 e 1 que é gerado nessa tangente, e ela multiplica pela saída da sigmoide, né, que empurra para produzir aquilo que foi decidido. O banco de dados, né, que eu acabei usando, vocês acham eles no Kaggle, tá? Eles são gratuitos. Foi meio chato arrumar o date time, eu fiquei tipo umas 3 semanas para arrumar isso. Mas eles são dados de eventos de 1851 a 2014, que contemplam tanto o hemisfério norte quanto o Pacífico. Né? Esse dado é organizado pela NOAA, disponibilizado de graça, e no meu caso, tinha 49.104 informações, né? O que contempla isso tudo aqui. Os eventos, né, partindo da região barotrópica, né, entram para a região de baroclinia e acabam tomando aquele rumo natural lá do transiente. E ele forma esse comportamento interessante, assim, ó. Uns passam pela costa, enfim, causam toda aquela destruição e eles tendem a ir para o norte. E aí ele observou tudo isso, né, essa rede. Esses aqui são os tipos, né, que são classificados dentro. Vocês podem ler depois com calma cada um deles. Esse aqui foi o código, né, que eu fiz para organizar os datetime. Aqui foi a estrutura usada, também não sei se é a melhor, os lat long, que aí foi entrando. E aí eu vou trazer o melhor e o pior resultado que eu obtive dessas previsões, né, usando esse tipo de ferramenta. Esse foi o Kate em 2012, que para mim foi o melhor resultado até agora. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esses pontinhos pretos são os 6 primeiros valores, qual eu tinha dito, e depois ele previu os 2 primeiros. Essa aqui é o meu real expert, tá? E esse é o pior, né? O mais triste até agora, que é o Able de 1951, que, enfim, tem os 6 valores. Eu esqueci de pintar de vermelho aqui, mas porque eu desativei, né? Eu estava usando o Plotly para fazer isso, eu acabei clicando e printando com desativado. Mas aqui tem os 6 primeiros valores, depois ele tenta prever os 2 posteriores. Esse furacão Kate teve esse médio quadrado, e a distância entre o previsto e o real foram 247 quilômetros. Foi o melhor até agora. Não sei se eu vou conseguir melhor, ou se eu melhorar minha rede, ou inserir outros tipos de variável, vai melhorar. E o pior até agora é o Able, né, com 3.541 quilômetros de diferença entre o evento real e o evento previsto. Volto a dizer, não dá,
simplesmente para sair tacando rede neural em tudo, e essa é uma maneira estatística, né, de fazer, uma maneira simplesmente por rede. Talvez seja melhor? Não sei a resposta. Eu talvez tenha outros métodos, outros tipos de rede, tipo a gente aplicar redes evolutivas, ou enfim, com 2D, não sei se tem essa possibilidade, de poder melhorar esses resultados. É uma sugestão até quem quiser embarcar nesse tipo de projeto. E as conclusões, né? As conclusões eu trouxe duas perguntas, né? Esses novos métodos, né, esses novos modos, nos prejudicam? E como ser bons previsores, né, baseado em tudo aquilo, né, que eu disse antes. Pensando no xadrez, para a primeira resposta, né? Olha, eu acho muito legal, eu jogo xadrez, não sei se vocês jogam, mas no xadrez a gente tem determinados tipos de parametrização. Eu gosto de chamar de teoria quase geostrófica do xadrez, mas existem determinadas regras para tentar predizer o movimento do adversário e obter vantagem para encurralar o rei dele. Domine o centro, abra suas peças, faça o roque ou crie determinadas aberturas. Porém, a gente sabe que hoje em dia esse xadrez em si, ele é dominado por redes neurais. Hoje o melhor jogador do mundo não é no caso humano, é o Magnus Carlsen, mas a gente tem máquinas como o Stockfish, que sabe predizer um movimento em quase 3.000 de rating. É muito alto. Rating é a pontuação do xadrez. Jogadores de xadrez perderam o emprego por causa do Stockfish? Não, o xadrez continua, o mercado continua andando, os caras continuam fazendo campeonato, jogando, e o melhor, eles aproveitaram o Stockfish para treinar, porque o Stockfish ele faz movimentos que seriam impensáveis aos jogadores. Tipo, sacrificaria uma rainha pensando lá na frente, fazendo uma previsão de todas as áreas possíveis para tentar encontrar um melhor resultado. Então, em vez da gente temer essas tecnologias como uma maneira, né, tanto as redes neurais, enfim, ou uma melhora da modelagem por computação, de perder empregos, ou, enfim, outras áreas afim, a gente podia se adaptar igual ao jogador de xadrez, né? Usar essa ferramenta nova para aprender coisas que talvez a gente não tenha. Talvez isso não tenha algum significado algum, mas talvez ele encontre algum tipo de padrão em algum momento que eu não encontrei. E como ser um bom profissional, né? Como ser um bom previsor. Tem um livro de 2015, que é um estudo do Philip, né? Que é Super Previsores, né? A arte e a ciência de antecipar o futuro. Eles fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, né? E chamaram vários previsores, desde meteorologista, economistas, biólogos, tudo, né? Cartomante. E aí, 2% desse pessoal conseguiu fazer previsões maravilhosamente bem, né? Que eles chamaram de super previsores, e eles fizeram um estudo para saber o que eles tinham em observação, né? Que eles tinham em comum. Eles eram desprovidos de viés político, eram observadores, né? Criativos, e eles eram desprovidos de crenças em relação à determinação, em relação ao predestinação, em relação a tudo isso. Eles encaravam os problemas com todas as possibilidades, né? Eles aceitavam essa natureza caótica. O que responde, o que acaba respondendo, tá, a gente sabe tudo isso de causa, mas para quê? Quanto mais a gente sabe, talvez a gente consiga melhor entender a propriedade que rege os processos que a gente estuda, e com isso a gente consiga, enfim, criar modelos cada vez melhores ou entender a própria natureza de uma maneira melhor. Eu queria agradecer, né, ao Grupo PET e principalmente a vocês que estão escutando aí plena sexta-feira eu falar um monte de coisas. Obrigado, tá? Vou ligar a webcam. Enfim, que tiveram aí paciência para me escutar nessa sexta-feira. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu tô aí para debater. Se vocês discordam também do que foi dito, acho que é loucura. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse período aqui. Bom, valeu, Vinícius. Achei uma baita apresentação. Eu gostei do jeito que tu introduziu o assunto, né? Oi, Vini. Muito boa a apresentação. Valeu aí, pessoal.
Eu, de não ter as crenças, né? Talvez se não tivessem, se a gente não fosse tão bitolado no que é realmente, talvez o furacão Catarina pulou uma vez do pessoal discutindo lá que, imagina um pássaro voar de costa. E a gente segue muito as leis do que a gente entende como certo, e essa parte caótica a gente não leva. Não, então, é uma coisa que eu fui pego assim, 2020 me fez pensar muito, né? Acredito que todos nós, com essa questão da pandemia, né? Porque esse período antropocênico que a gente vive nos colocou numa bolha de conforto e estabilidade e fez nós, humanos sapiens, acreditar e esquecer dessas leis. Tínhamos tudo sob controle, está tudo sob controle, porque nos preocupar com alguma coisa, alguma ação. E tu pega um vírus e um rã do outro lado do mundo, quebra todas as bolsas da economia global em pouco tempo, e a gente começa a nos deparar com esse negócio caótico que nos aflige. E a gente nunca pode esquecer disso, sabe? Eu acho que para que a gente seja bons previsores, para que a gente, tanto em qual seja a área, economia, enfim, afins, a gente tem que aceitar essa natureza, entender essa natureza e através disso, né, não ficar... Porque, tipo, quando o Lorenz chegou na universidade, né, e propôs isso, né, para os acadêmicos, ninguém aceitou. Opa, Lorenz, olha que legal que você descobriu. Não, foi relutado. Você é louco, você tá maluco. Como é que você propõe isso, sabe? Tipo, existe algum tipo de equação que consiga prever tudo? E não é bem o fato, sabe? Tipo, provado com os estudos depois, né? Inclusive com o Feigenbauer, que foi o cara que mais desenvolveu trabalho nessa área. Inclusive, é o último cara vivo com era até um pouco tempo atrás, o último cara vivo com uma constante no nome dele. Mas não é mais, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Assim, eu espero que vocês tenham entendido. Eu gravei, então qualquer coisa que vocês esqueçam ou que não rever, eu vou estar tentando upar isso para o YouTube. Falando um pouco sobre o trabalho em si, eu acho que você poderia acrescentar dentro dessa parte de redes neurais algumas variáveis meteorológicas que a gente sabe que, da teoria quase geostrófica em si, que a gente sabe que poderia ajudar um pouquinho. Talvez a pressão ao nível médio do mar, a altura geopotencial em 500, só para o modelo tentar construir ele essa parte de teoria quase geostrófica, para ele ter uma ideia de que os movimentos são regidos por diferença de pressão. Aí talvez pudesse ajudar um pouquinho. Eu achei legal. Aí o André pode falar melhor isso aí. Eu vou tentar aprender a fazer isso aí. Mas, assim, o que eu achei bacana é que, por mais que ele não veja temperatura, ele não veja nada, simplesmente latitude e longitude, o que também pode ser aplicado a qualquer outras áreas, tanto que esse trabalho eu acabei desenvolvendo com aquilo que eu te falei lá, Léo, com um chinês lá que fez um trabalho para tentar prever a trajetória de trânsito em Beijing. Eu li o trabalho dele, eu falei, dá para usar isso na meteoro? Não dá? Não sei, fiz uma adaptação louca aí. Mas ele, se vocês olharem lá depois no slide que eu estou disponibilizando, eu achei legal porque a seta, né, a seta onde ele tenta prever os próximos dois, ele segue, no caso do hemisfério norte, do nordeste, né, respeitando aquela questão da teoria quase geostrófica para ciclones, né. Então, mesmo sem ver temperatura, nada disso, ele tende a manter ali a lógica. Agora, eu não sei se os próximos 3, 4, ou se eu fosse tentar prever os próximos 6 valores, ele ia continuar mantendo isso, né? Então, é uma dúvida. No trabalho falta pouco tempo, então eu não consigo me dedicar tão a full a isso tudo, né? Mas
Ah, não sei, né? Quem sabe um dia eu consiga grande projeto e junte um monte de coisa aí pra fazer isso. Qual que é a grade que tu está utilizando? Porque o menor erro que tu encontrou ali foi 215 quilômetros, né? Qual que é o tamanho da tua grade? Então, no caso da grade em si, ele como eu posso a LSM, né, é a questão da derivação. Mas a derivação. Eu não vou ter uma grade, por exemplo, daquilo, mas aplicando esse tipo de rede, ele consegue posicionar os valores uma grade funcional, como aquela malha que faz em cálculo. Ele tem a grade, né? Aí ele pega a trajetória, como, no caso ali bidimensional, né, que é dos 2 pontos, e aí depois ele tenta prever, mas boa pergunta, Léo, eu tenho que ler, eu não sei dizer qual a grade, assim, de cabeção, assim. Eu teria que ver. Porque talvez a tua grade, o que esteja errando, seja o tamanho da tua grade. Tu pode estar acertando do lado ali, mas é o tamanho da tua grade e é aquilo que tu está errando. Sim, eu vou dar uma pesquisada mais. E aí, se eu ver alguma coisa, eu te falo. Mas pode ser mesmo, não sei. Uma coisa que poderia ser, se for a questão da grade, aí tentar refinar a grade, uma coisa muito importante é o próximo ponto. O segundo não importa tanto. Se tu pegar e analisar o próximo ponto, aí depois tu roda de novo para o próximo ponto. Então, sempre o próximo. O próximo é o que tu vai fazer pensando em... Se a gente for pensar em alerta para a defesa civil, o alerta para a defesa civil, o pessoal, se tu conseguir dar um alerta de furacão com 10 minutos, 15 minutos, isso daí já é suficiente para o pessoal pegar e tirar o povo do local, né? Lá nos Estados Unidos, no Brasil não. No Brasil aparece lá que vai ter ciclone explosivo, o pessoal tá pendurado de guindaste. Meu Deus. Mas Léo, eu entendi. E eu também não sei se compensa mais utilizar o ponto previsto para tentar estimar o próximo ou só os 3 primeiros. Porque tem aquela questão do erro sempre aumentando, né? Porque tu vai usando o previsto, do previsto, do previsto, do previsto. Então, eu teria que ver isso também. É estudo. Eu fiz o meu resultado. Agora, volta a dizer, se questão, né? Se, por exemplo. Não, é a sementinha, cara. Agora, por exemplo, não sei, para movimento, dizer movimento de pássaros, de carro, de o que seja que tenha latitude e longitude mensurável. Não sei te dizer, Léo, assim, se seria bom, se não seria. Mas se alguém quiser, enfim, trabalhar com isso, eu tô para encarar. Eu só não tenho orientação de nada, assim, tipo, eu só fui de local mesmo, pelo que eu li e trocando ideia com o chinês lá. O pessoal lá da China, a gente, pô, os caras ajudam. É que, infelizmente, numa área dessa aí, eu acho que para tu arranjar um orientador é muito difícil. Porque é uma área inovadora e são poucas pessoas, principalmente na meteorologia, que trabalham com isso. Talvez na computação tu conseguisse alguém. Tem um Fabrício, professor, eu pensei. O Fabrício, sim. A disponibilidade está cheia de coisa. Eu preciso deixar congelado esse trabalho, né? Trouxe para vocês verem, né? Mas, quem sabe, posterior, perguntar para ele e tal. Eu fui fazendo ele também, porque quando deu o problema da pandemia, eu perdi acesso aos museus, eu fiquei com medo de me ferrar no TCC. Aí eu falei, vou ter que fazer um segundo plano aí.
Mas acabou que eu consegui fazer uns negócios do museu, né? Então, aí, bom, enfim, se rolar um dia de trocar ideia com ele estiver disposto, é massa. Cara, isso daí é algo pela profundidade do assunto, é algo para trabalhar mestrado, doutorado. Acho que depois, se tu for seguir na linha de pesquisa, que eu acho que tu tem um viés bom para pesquisa, depois, se tu for seguir nessa linha, aí aprofunda. Só que é aquela coisa também, esteja totalmente aberto a abandonar isso e abrir uma nova linha que tu acha mais interessante. Estar aberto às mudanças. A gente tem que estar sempre aberto às mudanças, porque às vezes aparece coisa mais interessante e a gente tem que pensar no que vale mais a pena naquele momento. Sim, sim. Que essa palavra que tu me dirigiu sirva a todo mundo que está assistindo aí, né? Eu sempre achava ruim abandonar um projeto, mas não, conversar direitinho vale a pena tentar o que realmente está a fim de fazer, eu penso. E foi legal, né? Porque foi algo que, assim, por mais que foi trabalhoso, não foi tortuoso, né? Porque, enfim, eu estava na pandemia, eu tinha acabado de ler um livro sobre previsão, então foi uma coisa mais gostosa de fazer. Enfim, espero que eu consiga aplicar isso em outras coisas também. Mas eu acho que é isso, pessoal. Tem mais alguém aí com algum comentário, dúvida, ou observação, ou crítica? Pode ficar à vontade. Tá aqui para melhorar. Eu acho que tá beleza, então, né, pessoal? É um bom final de semana para todo mundo. Em breve, acho que vai ter certificado, né, professor? Isso. O pessoal que botou o nome ali, né, e o e-mail, aí eu mando um atestado, né? Obrigado pela participação de todos, acho que foi um recorde, né, nessa nossa atividade de sextando com pet, chegando a ter 42 ouvintes aí. O início é o rei da multidão, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, boa palestra aí do Luiz, né? E depois tu vai fazer um up lá pro canal do YouTube, né? Vou sim, vou deixar no canal do YouTube lá também, só para ressaltar, tem as aulas de Jason lá no canal do YouTube também, que eu deixei lá, então um material interessante do PET lá, para vocês poderem estar. Eu acho legal essa ideia de estar gravando isso lá, porque teve algumas pessoas que viriam, tipo o Aleph, que não acabou não podendo vir, que depois vai assistir no YouTube, né? Então, isso aí, vamos adentrar as tecnologias aí. Show de bola. Depois tem que divulgar o link lá do canal lá do PET, né? Bom, se bem que eu acho que é fácil de achar, né? É bem fácil, é o único PET meteorologia do Brasil, acho que não é difícil, não. Bom, pessoal, então se ninguém tem mais algum comentário, então encerramos por aqui. Então, um abraço a todos e bom fim de semana. Tchau. Ou quando tiver a próxima sessão, beleza? Um abraço. Boa semana.